algumas decisões polêmicas estão sendo tomadas mundo afora, Leandro. Você acredita que na Inglaterra a Suprema Corte decidiu que a lei da igualdade só define mulher como alguém que nasceu biologicamente do sexo feminino? Ou seja, a partir de agora, mulheres trans não se enquadram na definição legal de mulher. Luca Bassani, de volta aqui ao Linha de Frente, como é que essa decisão afeta a comunidade trans no Reino Unido? Eu achei que o Keir Starmer era progressista. Será que o primeiro-ministro está com um parlamento conservador? Ou a Revolução Gloriosa está se fazendo presente também na Inglaterra? Pois é, Capês, essa questão relacionadas ao identitarismo, à definição de homem e mulher, ela ganhou muito espaço dentro da Europa e a gente vê que até mesmo os partidos de esquerda têm voltado atrás pelo custo eleitoral que isso tem tido. Inclusive, uma decisão hoje da Suprema Corte do Reino Unido, ela diz que para todos aqueles atos relacionados à igualdade, ou seja, quando há uma política de cotas entre homens e mulheres, só vale pleitear essa vaga como mulher quem nasceu biologicamente mulher, contrariando uma decisão que tinha sido tomada anteriormente numa corte escocesa. Como que essa discussão começou? Lá em 2018, uma associação da Escócia chamada For Women Scotland, para as mulheres escocesas da Escócia, entraram na justiça dizendo que um dos projetos públicos para aumentar a participação feminina em diversos setores estava sendo utilizado pela população trans que apresentava um certificado de transição de gênero para ocupar vagas femininas. Inicialmente, elas perderam na primeira instância, na instância regional da Escócia, e recorreram à Suprema Corte, que hoje decidiu favoravelmente aquelas suas reivindicações, dizendo então que só podem pleitear essas vagas e frequentar os espaços designados para as mulheres quem nascer biologicamente mulher. Eles disseram que, apesar dessa decisão, os indivíduos que se identificam como trans não estarão correndo nenhum risco, já que há atos que também prevêem a proteção dessas minorias e que aí deverão ser analisados caso a caso, mas a gente vê que, apesar de ser um governo progressista dos trabalhistas no Reino Unido de Keir Starmer, como você bem colocou, nós temos uma reviravolta histórica e também o apoio de grande parte da população por essa decisão, até mesmo nos países que tomaram decisões neste mesmo caminho, como a Suécia, a Holanda, a Alemanha, têm repensado esta política relacionada aos transgêneros, à linguagem neutra e outras ideologias neste mesmo caminho, pelo custo eleitoral que isso tem causado aos partidos de esquerda. Nós vimos aqui na Alemanha também em fevereiro um grande exemplo disso, onde os conservadores saíram vitoriosos. Muito obrigado, Luca Bassani. Vamos debater aqui. Eu vou começar aqui com o Ricardo Rous. Rous, será que a Europa Ocidental está começando a dar uma guinada conservadora depois de anos de cultura woke? Eu lembro uma entrevista à BBC de um general russo, só não me lembro o nome do general russo, dizendo: a Rússia pretende invadir os países da Europa Ocidental? E ele disse: nós não estamos interessados nesse junkyard, que é um quintal de drogados, de viciados que se tornou a Europa Ocidental. Será que agora está tendo uma guinada conservadora? E nos Estados Unidos também? Como é que será que está a questão dos vistos aqui sobre a gestão Donald Trump? Eu quero ouvir agora Ricardo Rous. Capê, certamente está tendo uma guinada anti essa cultura woke em todos os lugares no mundo, seja em governos, seja em empresas que perceberam que quem lacra não lucra. Está tendo uma série de problemas, inclusive financeiros, no caso das empresas privadas com relação a isso. Então, voltando atrás a essa loucura, na minha opinião, que é a chamada cultura woke. Aí a gente já viu essa definição na Inglaterra com relação ao que de fato é homem e o que de fato é mulher, voltando às origens biológicas do XX, do XY, no caso dos genes. E aqui no Brasil também tem uma notícia interessante, acabei de ver há pouco, Capês, na Folha de São Paulo, que a deputada federal Erika Hilton recebeu o novo visto americano, visto para entrar nos Estados Unidos, com o gênero masculino, o que revoltou a deputada, que disse que vai entrar na ONU contra o presidente Donald Trump. Essa é uma briga que a gente quer ver. É uma deputada trans, né? Exato. Quem não conhece. Muito bem. Luana Tavares. Vamos lá, Capês. Eu acho que essa situação do Reino Unido
da Inglaterra, mas aplica-se ao Reino Unido, né, que é composto por Inglaterra, País de Gales e Escócia, ela mostra como é difícil pensar políticas públicas atualmente, né, nos dias atuais. Como é difícil você pensar os programas sociais que contemplem a diversidade que a sociedade tem tomado. Então, esse caso me chamou a atenção porque foi um grupo ativista que é favorável, chama For Women Scotland, foi um grupo da Escócia de mulheres que abriram um processo no Tribunal Federal da Escócia, alegando que as mulheres deveriam ter acesso às às legislações que as beneficiam apenas se fossem mulheres biológicas. Porque na Lei de Igualdade de Gênero de 2010 para o Reino Unido, fala-se sobre o sexo feminino e não sobre o gênero feminino. Então, essas palavras que hoje em dia estão dificultando muito a nossa vida, e eu sei muito bem como é isso, e acho que você em casa está se falando, poxa, eu fico até perdido, não sei como, de fato, chamar as pessoas, não sei como me referir às pessoas mais. É a realidade que a gente vive, e eu sempre digo, Capês, a realidade se impõe. A gente pode tentar brigar com ela, mas ela sempre vai prevalecer. E as sociedades, elas estão evoluindo. Alguns acham que evoluiu para um lado negativo, outros acham que evoluiu para um lado positivo. Eu estou louca para ouvir a resposta aqui do nosso colega Leandro também sobre isso, mas o fato não é que... enche muito a bola dele também, O fato é que mudou, né, Capês? Mas o que você acha? Positivo ou negativo? O que eu acho quando você faz política pública, ela é para atender as pessoas. E se hoje as pessoas, com todo o estudo que a gente tem feito, de não reconhecimento no nascimento daquele gênero, e a gente já tem uma discussão avançada em vários países, inclusive lá na Inglaterra, de que devem ser reconhecidas na sua identidade, eu acho que esse, para mim, é um tema que já deveria ter sido vencido no debate nacional, principalmente nesses países que são tidos mais liberais. Então, para mim, realmente foi um susto ver a forma como esse tema está sendo tratado na Suprema Corte Britânica, mas também, lendo um pouco mais sobre o caso, Capês, é uma questão que eles estão afirmando que é semântica, que teria que alterar essa lei de 2010 e, ao invés de dizer que era sexo feminino ou sexo masculino, gênero feminino e masculino, para aí então você não se referir ao gênero ou sexo biológico, e sim aquele que a pessoa se identifica e já é registrada. Então, essa é a polêmica que está gerando esse tema na Grã-Bretanha agora. Meu querido Rodolfo Maris, eu sou muito conservador com relação a esses temas. A questão de autorização de criança mudar de sexo, eu sou diametralmente contra, não tenho ainda estrutura psicológica para tomar essa decisão sozinha. Acho que tem uma posição realmente que é muito reticente com relação a esse tipo de situação. Mas, no que diz respeito ao nome social, tem um princípio que é o princípio da dignidade humana. Tem várias teses de doutorado que já foram desenvolvidas. Então, assim, a deputada Erika Hilton, né? Isso. Que ela é trans, ela tem aparência de mulher, se veste como mulher, ao dar a ela um documento que não é o seu documento de nome oficial, mas o nome biológico, você está expondo a pessoa a uma humilhação, que é uma humilhação difícil de suportar. Então, eu não sei qual é a sua posição, mas eu acho que eu tenho uma visão equilibrada, que é preciso respeitar o ser humano e respeitar a dignidade de cada uma das pessoas. Isso é uma posição conservadora. Isso não é uma posição progressista. Né? De respeito à dignidade das pessoas. Eu concordo com você, Capês, em tudo que você... Não vou ser tão polido nas palavras como você, mas a partir do momento em que a Erika Hilton, especificamente nesse caso, não é reconhecida e para pegar um passaporte, é um absurdo, porque se aqui no país ela é uma parlamentar, ela é reconhecida, ela mereceu isso, ela tem que ser reconhecida como de fato quem ela é. Agora, eu vou trazer para um outro contexto, eu vou trazer para a questão do esporte toda essa discussão, porque o Ricardo Roux já falou, a nossa nobre colega também já falou aqui, a Tavares já disse aqui, nossa, fez um raciocínio brilhante sobre a política internacional e o que diz lá, mas vamos trazer para o esporte, por exemplo, que nós sabemos que o tronco hormonal, o eixo hormonal do homem é muito diferente do da mulher. Mesmo ele fazendo tratamento, tomando ali hormônios femininos, a testosterona, ela tende a diminuir, mas o eixo hormonal do homem é muito diferente. E o que nós estamos vendo nos últimos 5, 6 anos é atletas trans, atletas que nasceram homens e se tornaram mulheres, entrando em competições femininas.
E levando vantagem sobre isso. No vôlei acontece isso, na natação aconteceu isso, no UFC aconteceu isso, e teve uma lutadora trans que deu traumatismo craniano numa lutadora. É um absurdo. Então, talvez pensando por esse modo, é até que justo que pessoas que biologicamente nasceram de uma forma permaneçam dentro do esporte dessa forma. Nós não vemos, por exemplo, uma mulher que se entende como homem indo disputar uma luta no UFC, um campeonato de natação, um campeonato de basquete. A gente não tem. Agora, a pessoa que nasceu homem e se entende como mulher, ela quer disputar alguns campeonatos e disputando ali com as mulheres. O que eu acho um absurdo, na verdade, justamente por isso, porque o tronco hormonal, ele não muda. Ele é definitivo. Por mais que exista o tratamento de hormônio, o homem ainda assim leva vantagem. Só para trazer para esse aspecto, Capês, para não me aprofundar muito nessa o que está dizendo um TP sobre o Reino Unido, porque meus colegas aqui já falaram brilhantemente. Muito bem. Gente, é tão difícil ter equilíbrio e bom senso, não? São Tomás de Aquino já dizia, em médios virtude, a virtude está no equilíbrio. Tem sempre posições radicais de um lado ou de outro. As pessoas não conseguem analisar dentro de uma razoabilidade cada situação. Mas, meu querido Leandro Ferreira, aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina divulgou novas regras para a transição de gênero em crianças e adolescentes. É proibido fazer terapia com bloqueio hormonal em menores de 18 anos. Para cirurgias de redesignação sexual, uma expressão sutil, né? A idade mínima saiu de 18 para 21 anos. Essa medida é baseada na lei federal que só permite vasectomia e laqueadura a partir de 21 anos. Isso por promover o mesmo efeito esterilizador. Eu gostei. Parabéns aí ao Conselho Federal de Medicina. Espero que o Regional de Medicina também, o Ângelo, o nosso querido presidente Ângelo Vattin, presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, e também a Irene Abramovic. Um beijo, Irene, eu te amo. Queria ouvir você, Leandro Ferreira. Bom, começar pelo julgamento lá no Reino Unido, né? Acho que tem um ponto bastante importante, que é o seguinte, ali se reconheceu que o gênero biológico não pode ser dado de mulher a quem passou por uma transição de gênero, né? Mas o fato é que o Reino Unido tem outras leis que protegem as mulheres trans, assim como os homens trans, em igualdade em relação ao gênero. É só que o argumento biológico está vedado de ser aplicado, mas para efeitos, por exemplo, de direitos das mulheres trans, continua reconhecido o seu direito, como, por exemplo, de participar de processos de adoção, de participar de casamento, de participar, Constituição de Família. Continua aceito o seu direito de participar dos processos previdenciários. Tem muito problema hoje na população trans, por exemplo, de ter direito, acesso a direitos previdenciários, uma vez que passaram pela transição de gênero. E isso continua garantido no Reino Unido, né? Eu acho que, às vezes, se faz um maremoto em um copo d'água, né? Só porque se leu ali parcialmente. E quem parar para ouvir lá a declaração do juiz no YouTube, vai ver que não deve ser comemorado esse caso como uma vitória de um grupo sobre outro, porque existem um conjunto de leis que protegem em pé de igualdade os homens e mulheres trans. Agora, voltando aqui, sua opinião sobre o Conselho de Medicina, eu também acho que isso precisa de bastante cuidado. Eu, ao contrário do Rodolfo, não vejo essa coisa do esporte acontecendo. Acho que são ínfimos os números, mas que isso precisa do devido cuidado, tanto na discussão do esporte, quanto do banheiro, quanto também da transição de gênero de crianças e adolescentes, que precisa ser melhor entendida, compreendida, e quem sabe a sociedade evolua para isso um dia. Ô, Leandro, só agora uma curiosidade, rapidamente, que o tempo está acabando. O que você acha dos terians, que são aquelas pessoas que se identificam como animais? Hoje, na Europa, tem tudo andando de quatro, com focinho. Eu sou um cachorrinho, eu sou um cachorrinho. O que você acha das pessoas que acham que são cachorros, se identificam como cachorros, mas não querem dormir em canis?
Eu acho que isso é uma disfuncionalidade da sociedade que faz parte daquilo que a gente tem na vida real, né? Então são um conjunto de problemas que estão mais pro Black Mirror, já que você gosta tanto de séries, Capês. Recomendo Black Mirror no Netflix. Agora, meu querido Ricardo Rose, você acha que alguém que se identifica como um cachorro pode entrar no cinema? Não há o risco dele latir durante a sessão? Capês, nós estamos vivendo vários absurdos na nossa sociedade e esse que você relatou é um deles. Cachorro, porco, cavalo, eu já vi cada coisa acontecendo que realmente é surreal. E é por isso que essa cultura woke tá dando para trás. Pois é. E terminando aqui o nosso tempo, eu não posso terminar sem ouvir Luana Tavares e o nosso querido Rodolfo Maris. Rapidinho, vai. Bom, falando sobre esse último assunto, eu acho que tudo tem limite, viu, Capês? A dignidade humana é a linha que não pode ser cruzada. Então, eu acho que tem alguns fatores aí, seja esse de as pessoas parecerem e quererem ser o que elas não são, mas já mudar de espécie é mais difícil de entender. Você, o que você acha? Eu acho, Capês, que nós vivemos a cultura do penso, logo sou. A minha filha dorme no sofá de vez em quando, eu tenho que levá-la pro quarto. Aí minha filha acorda e fala assim, fortão, bonitão, você é 100 mil vezes mais forte que o Hulk. E eu me acho 100 mil vezes mais forte que o Hulk. E tá tudo bem. Penso, logo sou. É isso aí. É o que o pessoal fala. Você se identifica com o animal e você diz, com o gorila. Por quê?